Olá pessoal, no vídeo anterior vimos que no início da igreja, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, seguindo o modelo que Pedro disse em Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então esse é o modelo para a pessoa entrar na igreja, né? Começar a participar da igreja, do corpo de Cristo, né? E hoje a gente vai estar vendo mais alguns exemplos de conversão na Bíblia. Em Atos 8, versículo 12, diz assim: No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Aqui os samaritanos foram batizados aqui, tanto homens como mulheres. Um pouquinho mais à frente, em 8:35, diz assim: Então Felipe começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode, se crê, de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água, e Felipe o batizou. Viu que os dois desceram à água. A palavra batismo, no original, quer dizer imersão. Então a pessoa tem que entrar dentro da água, imergir totalmente o corpo dela. Aqui a gente pode ver que os dois desceram à água, né? Também vamos ver a conversão de Saulo, que depois se tornou Paulo, no capítulo 22, de 7 em diante. Diz assim: Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ser o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e seguiu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Podemos observar aqui que Saulo, mesmo tendo contato direto com Jesus Cristo, que nessa aparição, Jesus não falou para ele o que ele deveria fazer, porque a missão dos homens pregar o evangelho para outros homens. E aí ele foi e Ananias
falou para ele o que ele deveria fazer. E no versículo 16 ele obedeceu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Né? Então aqui Saulo, que depois se tornou Paulo, foi batizado e foi lavado os pecados dele, entendeu? E também no capítulo Atos 16, 31, diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Né? Então aqui a gente vê, sempre que tenha a pessoa crer, está junto o batismo, igual nós lemos em Marcos 16:16, que Jesus mesmo disse: aquele que crê e for batizado será salvo. As duas coisas estão juntas, né? Também vamos ver em capítulo 18, versículo 8. Vamos ver o que diz. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que os ouviram, muitos criam e eram batizados. Mais uma vez, mais um exemplo aqui no Novo Testamento da pessoa crer e ser batizado. Vamos ver em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo de 3 a 4. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Podemos observar que o batismo aqui representa também a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo Jesus na nossa vida. Então, como diz aqui, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então podemos ver aqui vários exemplos, né, de como foi surgindo, né, a conversão das pessoas aqui no Novo Testamento. E em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim aos irmãos: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Como vemos, até Paulo não ultrapassava o que está escrito. Então, como eu e você que estamos estudando a palavra de Deus, já vimos que ela é inspirada por Deus e serve para ensinar, para corrigir, para ajudar as pessoas a seguir o que é correto. Então, que possamos fazer conforme o exemplo que tem na Bíblia e não conforme homens vêm ensinando algumas formas de conversão diferente. Muito obrigado por acompanhar esse estudo. Compartilhe o vídeo, faça sua inscrição, dê um like para que o Evangelho possa atingir mais pessoas. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.